Nesse vídeo eu vou te contar 7 coisas que psicólogos fazem e você não sabe. Provavelmente. Eu me formei em psicologia esse ano e também fiz estágio clínico, então eu irei falar baseado não apenas nos meus estudos, mas também na minha experiência. Gostaria de deixar claro que estou falando de um psicólogo ético e que segue as normas estabelecidas pelo Código de Ética do Psicólogo, e cada pessoa tem a sua percepção. Então, você pode discordar de algo que eu vou dizer, sinta-se livre para isso. Vamos lá. Primeiro, sabe aquele papel que alguns psicólogos usam para anotar? Muitas pessoas ficam em dúvida sobre ele e nem perguntam às vezes por um pouco de timidez. O que será que o psicólogo anota? Será que ele está fazendo diagnóstico ou colocando algum transtorno lá? Não é nada disso. Na verdade, quando você está falando em uma consulta, o psicólogo está com a atenção totalmente voltada em você e no seu discurso. E algumas palavras podem ter um grande significado. Por exemplo, você fala que todas as pessoas que namoraram contigo tinham um padrão de comportamento e eram muito ciumentas. Então o psicólogo anota que você está falando isso como questionamento. Por que será que todas essas pessoas tinham esse padrão? Como é a sua história de vida? Como foi a sua relação com seus pais, sua relação familiar? Será que isso é apenas uma coincidência? E claro que isso tem um respaldo científico, porque a forma como nos relacionamos com as pessoas diz muito sobre nós também. Segundo, psicólogo não é neutro. É necessário fazer uma suspensão fenomenológica, ou seja, de juízo, para que seus valores não interfiram no seu trabalho. Se você é um psicólogo, pessoalmente você é evangélico, está atendendo um paciente ateu ou um bandista, você não pode deixar sua religião interferir. Isso é antiético. E um psicólogo que faz isso pode perder o seu CRP ou ser punido caso haja denúncia. Mas isso não significa que você é neutro. Nenhum ser humano tem total controle sobre seus pensamentos. Pode ser que haja uma discordância, porém, isso não pode interferir no exercício da profissão. E é por isso que é importante que o psicólogo faça terapia e supervisão. Se o psicólogo vê que você está progredindo e consegue sair, por exemplo, de um relacionamento abusivo, por dentro ele pode ficar muito feliz com seu progresso. E por isso o psicólogo não é neutro. Terceiro, imagina a situação, você está indo para um psicólogo e pergunta: eu sou louco? E ele te devolve essa pergunta: você acha que é louco? O que significa ser louco para você? O psicólogo tem um motivo para devolver a pergunta, que é para reforçar o seu protagonismo e a sua independência. Na sessão de terapia, você é o protagonista da sua história, você sabe das suas dores, você tem os seus valores e suas experiências de vida. Então o psicólogo te devolve essa pergunta para compreender melhor a forma que você pensa e te fazer refletir e questionar. Afinal, o que significa ser louco? É uma pessoa sem controle? O que você quer controlar? Será que temos controle sobre todas as situações? Ou alguém disse que você é louco? Será que essa pessoa quis te colocar como louca para ter poder sobre você? Se você é mulher, está sendo chamada de louca. Será que não há um aspecto cultural envolvido nisso, como machismo? Quarto, se você é amigo de um psicólogo, ele não é seu psicólogo. Algumas pessoas acreditam que quando você faz psicologia, você está o tempo inteiro analisando as pessoas. Isso não é necessariamente verdade. Eu mesmo acho problemático, porque o próprio psicólogo não pode atender o familiar ou amigo. É antiético. Claro que tem coisas que a gente percebe com mais facilidade pelos estudos e experiências que temos, se a gente não analisa o tempo inteiro. Mas de vez em quando até que sim. Mas não é de maneira consciente, porque imagina só, você tem uma coluna maior que a outra porque tem escoliose ou gengivas muito grandes. O fisioterapeuta e o dentista vão perceber com mais facilidade, mas não significa que estão preocupados em te analisar o tempo inteiro. Quinto, psicólogos podem ter transtorno mental. Uau, você sabia, né? Pois é, psicólogos também são seres humanos e também sofrem. Inclusive há livros que falam que o sofrimento na vida do psicólogo é um requisito para que ele faça psicologia, porque é a partir disso que você consegue desenvolver empatia. Eu tenho uma amiga que ela tem transtorno de personalidade borderline e ela vai trabalhar com pessoas que têm esse transtorno. E eu digo para vocês que ela tem um potencial para ser uma excelente psicóloga com esse público. Além disso, na psicologia não existe o conceito de cura, porque o transtorno não é uma doença, uma gripe, uma virose, é algo bem mais complexo. Além da genética, da fisiologia, envolve o aspecto social, cultural e as experiências de cada um. Por isso, o termo de remissão de sintomas é utilizado, porque você tem aquele transtorno, aquela sua história, aqueles traumas, mas com a terapia e em alguns casos o uso de medicação, você consegue ressignificar aquilo e ter uma melhora. Sexto, nem todo psicólogo é chique. Tem psicólogos que são do povão. Se não
todos, até os que são elegantes. As pessoas têm uma visão daquele psicólogo com jaleco, e na minha graduação isso foi muito problematizado, porque o jaleco às vezes representa poder, autoridade, como se o psicólogo tivesse poder e autoridade sobre você e fosse detentor de todo o conhecimento. O conhecimento científico é importante, mas seu conhecimento de vida e suas experiências também são. Nenhum livro pode explicar e resumir toda a complexidade, a individualidade e subjetividade que está em você. E é por isso que eu acredito que todos são seres únicos, ninguém é totalmente igual, mesmo que haja uma semelhança. Você pode encontrar um psicólogo de terno e gravata, bem elegante, mas você pode encontrar um com camisa preta e até piercing, com cabelo pintado, e ambos podem ser profissionais excelentes. É o mais polêmico, pessoal. Eu acho que vocês já entenderam que psicólogos são pessoas, então além de um psicólogo poder ter transtorno mental, usar tatuagem, psicólogos também fazem sexo, não com pacientes, porque isso é antiético, né? Por favor. Então, o psicólogo provavelmente transa ou já transou e talvez não seja um sexo romântico, talvez envolva sadomasoquismo ou sexo hardcore. Então, pessoal, essas foram as 7 coisas. Vocês sabiam sobre elas? Tenho falado mais de psicologia aqui no canal e acho que vocês estão sendo bem receptivos e gostado do tema. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like e deixa um comentário caso queira. Obrigado por assistir.